Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 103 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banco IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Considere a seguinte implicação lógica. Implicação são proposições do tipo condicional. Então, nós temos aqui um se então, só que nesse caso aqui, ó, se é terça ou quarta, então trabalho e não vou ao cinema. Essa implicação é equivalente. Aqui nós temos 4 proposições. Eu tenho aqui um ou, que é a nossa disjunção, e eu tenho aqui um i, que é uma conjunção. Então, eu vou chamar essas proposições por letras. Eu vou dizer que eu tenho a proposição aqui P, aqui minha proposição Q, R e S. E vou fazer a representação simbólica. Então, fazendo a representação simbólica, vai ficar assim. P ou Q, então, R e S. Bom, eu tenho uma proposição do tipo condicional e aí eu vou colocar aqui toda a base que a gente precisa saber para poder fazer a resposta correta da questão, tá? Eu vou fazer algumas coisas para dar uma lembrada, para poder você dar uma revisada. Caso você já saiba, você já vai direto lá para a resolução final, né? Para a parte das alternativas. Mas aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim. Quando tem uma proposição do tipo condicional, esqueça isso aqui um pouquinho. Isso aqui vai ficar guardado na memória. Quando eu tenho uma proposição do tipo condicional, eu vou colocar aqui. Eu tenho uma proposição se P, então Q. E aí eu faço a equivalência dessa proposição, eu posso fazer de duas formas. Uma contrapositiva, que é negar ambas as proposições e trocar a ordem. Ou uma disjuntiva, que é você negar a primeira parte, trocar o se então pelo ou, tá? E manter a segunda parte. Nesse caso aqui, nas alternativas, a gente já vai ter uma noção. Se a questão manteve o se então ela fez uma contrapositiva. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que pegar essas proposições e fazer a negação de R e S, trazer para frente, e mandar aqui ó, a negação de P ou Q. Só que aqui eu tenho a negação de uma conjunção, que é o i, e eu tenho a negação de uma disjunção, que é o ou. Como que a gente faz isso? Quando eu tenho uma proposição do tipo P e Q, e eu aplico a negação, o que acontece com ela? Eu vou negar P, trocar o i, colocar um ou e negar Q, certo? Quando eu tenho uma disjunção, P ou Q, e a gente faz a negação, ficamos com não P e não Q. E é justamente isso aqui que a gente vai aplicar, tá? A gente vai aplicar esse conhecimento na nossa proposição. Então, a nossa proposição aqui vai ficar o seguinte, ó. Não R ou não S, então não P ou não Q. E agora a gente vai observar o seguinte, antes de ir lá para as alternativas, sair feito um louco, vamos observar os conectivos. Então, eu vou ter o se então, em todos tem o se então não vou me preocupar. Só que eu vou ter aqui primeiro um ou e depois um ou e lá no final eu vou ter um i. Deixa eu corrigir isso aqui, ó. Ó, o professor fazendo errado. Aqui vai ficar um i, né? Se é um ou, passa a ser um i. Então, eu vou em busca desses conectivos primeiro. Não me preocupo com as proposições em si. Primeiro, a gente vai em busca dos conectivos. Então, eu já sei que na sequência eu tenho que ter um ou. Pode ser essa aqui, que tem ou. Pode ser essa e pode ser essa. Vou marcar o que pode ser. Agora, eu vou observar o que tem um i. Aqui eu tenho ou. Aqui eu tenho o nem, tá? O nem quer dizer e não, tá? E aqui eu tenho mais. Então, esses dois casos aqui são casos especiais. Olha só que legal essa questão. Essa questão é uma super revisão. Quando eu tenho o nem, certo? O nem quer dizer e não. O i mais não. Então, quando a gente olha aqui essa proposição, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar se ele fez a negação da proposição R, que é trabalho, vai ter que ficar não trabalho. Note que aqui ficou vou ao cinema ou não trabalho. Tanto faz a ordem aqui, tá? Eu posso ter não R ou não S, como eu posso ter, isso aqui é equivalente a não S ou não R. Então, ele pode ter colocado sim aqui o trabalho, tá? Esse aqui eu nem coloquei porque aqui ele colocou ou duas vezes. Então, aqui está fora. Esse aqui ficou fora porque aqui é o i. A gente vai eliminando só pelos conectivos. Também está fora. Pode ser um dos dois. Pode ser um dos dois aqui. Só que a gente vai observar se ele fez aqui a negação. Aqui, para estar correto, isso aqui tem que ser não S. Tem que ser não S. Quem é o meu S? Não vou ao cinema. Nesse caso aqui, ele está colocando que vai ao cinema, então ele fez a negação. Ele tirou o não. Colocou aqui o ou, que é a negação aqui desse i, e colocou não trabalho, que é a negação de R. Agora a gente vai ver aqui
se ele fez a negação de P e fez a negação de Q. Então, ele colocou aqui, ó, não é terça, tá certo? Fez a negação do P. Colocou aqui, nem é quarta. E não é quarta. Então, fez a negação certinho, que é onde vai estar a nossa alternativa correta. Agora, a gente vai observar a letra E. Ah, estou com dúvida, vou observar a letra E para saber se está certo. Ele colocou aqui o não trabalho, fez aqui o não R, colocou o OU, só que aqui, ó, ele manteve S. Então, aqui faltou ele colocar o não S, faltou ele tirar esse não para fazer a negação. Então, nesse caso aqui, como ele manteve esse não, isso aqui vai estar errado. Então, a alternativa correta na questão, letra D. Caso você ainda não tenha esse material, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa baixar esse material. E se você puder contribuir, deixando seu like, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, eu vou ficar muito agradecido. Espero que, de alguma forma, essas resoluções te ajudem e que você consiga ser aprovado em seu concurso. Então, vejo você na resolução da questão 104.